Boa noite, internautas, boa noite todos que estão ligados na Orlens TV. É com muita felicidade que a gente estreia hoje, dia 7 de abril, o podcast, né? Psiu o quê? Hoje com uma convidada muito especial, falando de um tema muito importante, muito relevante para a nossa sociedade, né? Que vai falar sobre a questão da educação de crianças, que é um tema muito importante mesmo. Quero mandar um abraço para quem está em casa conectado, para quem está indo para a faculdade no seu ônibus conectado. Quero mandar um abraço especial para Viver Mais Psicologia. Quero também mandar um abraço para os nossos patrocinadores, né, o Brat Automóveis, para o Espaço Etos, centro especializado em saúde mental. E também um abraço especial para a Rádio Cultura, né, pelo Padilha, que está sempre presente acompanhando a gente. Essa parceria que a gente tem, né, de trocar informações, trocar ideias e divulgar um serviço do outro. Estamos aqui com uma pessoa muito especial que eu vou pedir para se apresentar. O nome dela é Tainara. Tainá Fraga, né? Eu tenho uma questão de dificuldade de nome aqui, mas até o final do programa eu vou gravar o nome dela, que é Tainá Fraga. E fico contente, né, que ela aceitou o convite de imediato para estar aqui falando sobre um tema tão importante. Então fica sua apresentação, Tainá. Boa noite, pessoal. Eu sou a Tainá Fraga. Vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre essa nova ferramenta na educação positiva. Eu sou educadora parental formada e eu vim aqui trocar uma ideia com vocês hoje. Então, eu fiquei sabendo, assim, na verdade fui convidado para uma palestra sua e não pude participar, e o tema me despertou muito interesse, de certa forma. E eu queria conhecer um pouco mais, né, o que é essa educação positiva, né? Tu poderia trazer para os internautas, falar o que é a definição, para a gente poder compreender e assim seguir a nossa conversa? Certo. A educação positiva, ela é uma nova ferramenta para melhorar o relacionamento entre os pais e filhos, né? Ela tem uma abordagem mais respeitosa, mais empática, mas mesmo assim ainda com limites. Sim. E como é que a gente pode definir essa abordagem mais respeitosa, Tainá? É realmente respeitar a criança, olhar para o que ela está sentindo de verdade, porque quando um adulto ele tá triste ou ele tá chorando, a gente vai lá e acolhe, né? E quando a criança tá triste ou tá chorando, a gente ou manda parar de chorar, né? E não tem aquele respeito igual. Então é isso, é igualar o respeito com as crianças. Ela traz uma questão, pelo que eu entendi, assim, do acolhimento e o respeito com a criança. Entender o que está se passando de verdade com ela antes de julgar, né? Ao nosso ver, assim, o que está se passando com ela naquele momento. E as crianças são muito julgadas pelos adultos? Como é que tu vê isso? Por exemplo, o nosso cérebro, ele é só totalmente formado quando a gente tem 25 anos. Então, como é que a gente quer que uma criança de 2, 3 aninhos tenha maturidade para expressar aquilo que ela está sentindo se o cérebro dela não está formado ainda, né? Totalmente formado. Então, é a gente que vai dar esse gatilho para ela, ou pro bem ou pro mal. Então, é basicamente isso, olhar para a criança de verdade para ver o que ela está sentindo antes de julgar. E as crianças, elas são muito julgadas, assim, precoce. Por exemplo, quando uma criança está fazendo uma birra, né? Eu costumo dizer birra, que é o que as pessoas julgam. Já é um julgamento, chamar de birra aquilo que eles estão transmitindo. Mas é a forma que eles sabem expressar, se estão com fome, ou não estão contentes, ou não foi um dia legal na escola. A birra é uma forma que eles acham de expressar pra gente aquilo que eles estão sentindo. É a birra ou chamar a atenção, né? Chamar atenção para aquilo que eles estão passando, né? Pra gente olhar para eles. Uhum, sim, nesse sentido. E como é que tu conheceu a educação positiva? Me conta assim, como é que isso surgiu na tua vida? Eu sempre gostei de crianças, sempre tive uma conexão muito forte com as crianças desde muito pequena. Também tive 3 irmãos e já veio todo naquele conjunto. E eu queria trabalhar com criança, até as pessoas me falavam, trabalha na creche, mas não era ainda o que eu queria. Na creche tem aquela educação tradicional, né? E não era o que eu buscava. Aí eu conheci alguns Instagrams ali, fiquei acompanhando e acompanhei por 1 ano. E eu vi que aquilo ali me despertou muito, assim, era aquilo que eu queria. Até que eu adquiri o curso, né? Fiz todas as etapas, me formei e comecei a atuar agora. Na verdade, o que tu fez foi buscar além das possibilidades que foram oferecidas, pelo que eu entendi, né? Isso, e é uma coisa nova, assim, pouca gente sabe, mas os pais, eles estão buscando cada vez mais melhorar a relação com os filhos e a educação, né? Geralmente eu encontro, assim, muitos pais que questionam, né? Posso dar limites demais ou não dou limites? Então, sempre tem uma preocupação na questão da educação dos filhos, né? De certa forma. E é bom ter essa ferramenta a mais para os pais, né, para a escola, que eu acho que é importante, né? Poderia trazer assim a questão assim, como é que a gente pode aplicar a educação positiva em casa,
né? Uhum. E como é que a gente pode aplicar também na questão da escola, né? Da educação, que a educação a gente vê tão tradicional, tão rígida, e ela vem com essa proposta vem com uma novidade, né? De talvez de Uhum. um diferencial a mais, né? Primeiro de tudo é a gente ser exemplo, né, pra criança. Não tem como a gente querer que eles ajam de uma forma se a gente age de outra totalmente diferente. E nas escolas é respeitar a criança e usar a atividade escolar como um incentivo para eles, não como uma punição ou como algo que tem, que deve ser feito. É incentivar a criança mesmo a se interessar pela escola, a querer fazer parte e se sentir acolhido para se sentir bem na escola e assim ir bem, né? E em casa é da mesma forma. Uhum. Olhar para a criança, respeitar a criança, olhar o que está acontecendo com ela para depois a gente ter alguma querer agir de alguma forma com ele sem antes saber o que está acontecendo, né? Eu tenho um exemplo que é muito, que eu sempre falo para os pais, de certa forma, né? Então, a questão do exemplo, como tu trouxe, né? Então, eu posso falar para uma criança para ela colocar o papel no lixo, né? Jogar o papel no Uhum. lixo, mas se ela vê o adulto jogando no chão, ela Isso. vai seguir o exemplo É. do adulto, né? A educação positiva não quer dizer que não tenha limites. Sim, tem limites, mas é de forma respeitosa, que não agride a criança de forma verbal e mostrar pra ela que sim, tudo tem limite e ela precisa aprender sobre o limite pra poder conviver no mundo depois. Mas tudo isso com respeito. Sim, eu estou imaginando assim como é que é essa questão do limite, né, da forma respeitosa, né? Tu consegue trazer algum exemplo assim específico para o nosso internauta conseguir ter essa compreensão, essa melhor compreensão do que é o respeito na questão da educação positiva? Um exemplo é quando a criança tá chorando, a gente normalmente fala, para de chorar, né? Não precisa chorar. Pra ela precisa. No nosso ver, não precisa, mas pra criança ela precisa chorar naquele momento. Então, ao invés de a gente dizer para de chorar, a gente pode tentar diferente e falar, queria entender por que tu tá chorando. Eu entendo que tá chateada, que tá triste, mas se tu estiver chorando, eu não consigo entender o que tu quer me dizer. É um processo de investigação, acolhimento, né? Isso, Tipo, o que aconteceu que você está chorando? isso. Como eu posso te ajudar? Quando a gente fala pra criança para de chorar, o que a gente passa pra ela é que a gente não se importa com o que ela tá sentindo no momento. Então ela vai se fechando e a gente vai apagando a essência da criança. Quando ela tiver maiorzinha, ela já não vai chorar ou vai chorar escondido, né? Não tem aquela abertura com os pais, porque ela vai ter pra ela que a gente não se importa. Ela só tem que parar de chorar e pronto. E essa questão do choro, eu acho que é mais difícil ainda para os meninos, né? De certa forma, É, porque é culturalmente falando, isso. né? As pessoas falam muito, menino não chora, a criança bonita não chora. Isso apaga, assim, a criança. E aquilo vai ficando no subconsciente dela. Quando ela cresce, tem toda aquela questão de precisar de ajuda, de psicóloga. E isso desenvolve todos os traumas, assim. Todas essas brincadeirinhas pequenininhas se tornam traumas enormes, assim, quando se torna adulto. Eu falo para meus pacientes, pessoas que eu atendo de certa forma, que o trauma iniciou lá na infância, em algum Isso, momento da infância, isso. né? E a gente trabalha isso. E é bacana, assim, trazendo assim, até uma curiosidade, quantos homens choram no atendimento, né? Isso. Que é o espaço deles, a terapia é o espaço da pessoa. Algum outro exemplo, assim, na questão da aplicação da educação positiva que a gente pode pensar? Quando a gente não quer que a criança faça algo. Se a gente falar não, parece que eles vão lá e é mesmo que fazem, né? Não faz isso, desce daí, não vai adiantar nada. Vai continuar falando, vai falar o dia inteiro, não vai resolver. Quando a criança, por exemplo, tá pulando no sofá, fala, desce daí, não pula aí, não vai resolver, ele vai continuar pulando. Então, o que a gente pode fazer é dizer, aí você não pode pular, é perigoso. Que tal a gente colocar um colchão no chão, pode pular, ficar à vontade, brincar. Às vezes a criança precisa daquilo, ela quer se aventurar, ela precisa daquilo naquele momento. Mas se ela não pode no sofá, a gente tem que mostrar onde pode. Não é só focar no que não pode, é direcionar ela pro que pode. É o que pode fazer, o que pode fazer com segurança e explicar o Isso. porquê, né? Isso, é. E é importante também que, vamos entender a infância, né, a criança como o momento dela brincar, né? Ela precisa... Criança precisa ser tem que criança. brincar, né? É a fase do desenvolvimento que elas estão ali, nessa fase. Tô falando a questão de pular no sofá, essas coisas todas, e me veio a questão das pessoas, das crianças, né, que têm TDAH, déficit de atenção, né, e a hiperatividade, que é comum também os pais não conseguirem lidar, né, com o comportamento, né, de uma criança com diagnóstico de TDAH.
Como é que a educação positiva, como é que seria esse processo para as crianças que têm esse diagnóstico de déficit de atenção e A hiperatividade? educação positiva, ela tem muito assim, as pessoas pensam que é sobre educar a criança, mas não. É sobre educar o adulto para ele entender a criança. Então, isso é para todas as crianças. A educação positiva, ela serve para déficit de atenção, uma criança autista, é para todas as crianças, porque a educação positiva não é para ensinar a criança o comportamento, e sim para a gente entender por que ela se comporta daquela forma e saber agir com ela. Eu acho que isso que tu está trazendo é muito importante, porque a gente ouve de alguns pais, não tem um manual para educar a Isso. criança, né? Aham. E tu está trazendo o seguinte, a gente precisa reeducar os pais, Sim. né? Eu acho que ser pai necessita de um aprendizado, de certa Sim. forma. Não é só um instinto, né? A gente precisa aprender. A gente estuda para ser médico, para ser dentista, e a missão mais importante é criar um ser humano. E as pessoas não estudam. E a gente precisa primeiro estudar para ser pai, para criar um ser humano saudável, para depois ele ser um bom dentista, um bom engenheiro, um bom médico. Tem uma questão assim que eu acho que vai ficar até interessante a gente definir aqui, porque eu queria que tu trouxesse para os nossos internautas a questão da firmeza, ser firme na educação, e como é que a educação positiva vê a questão do castigo em si, né? Sim. Vamos castigar a criança, você está de castigo, né? Como é que a gente pode trazer esses dois elementos? Uma educação firme, né, que é firme, e a questão relacionada ao castigo, né, que os pais, né, que se aplica, né, nos filhos, de certa forma. O castigo, ele não tem efeito nenhum, assim. Ele não funciona a não ser para prejudicar a criança. Porque quando a criança faz algo errado e a gente coloca de castigo, o que a gente está passando para ela com castigo é que quando ela erra, ela não tem ninguém. Ela é ignorada, a gente coloca de castigo e ela não é importante naquele momento que ela erra. E não é assim, a gente não é importante só quando a gente acerta. E a criança da mesma forma. Então, a gente colocando de castigo, talvez eles parem de fazer o que estão fazendo, né? Mas não por respeito, por saber que aquilo é errado, e sim por medo, né? Então, vamos tentar ilustrar de certa forma assim. Vamos imaginar eu sendo uma criança, você sendo minha mãe, né? E eu tô aqui brincando com a bola na sala e quebrei o vaso, né? Então, vamos pensar. A Tainá, né, vai me colocar de castigo. Esse é um primeiro passo, né? Vai ficar no canto, vai ficar sem televisão, enfim. Como é que seria esse mesmo exemplo que eu estou te trazendo, assim, de eu jogar a bola no vaso, quebrar o vaso, como é que seria da forma positiva? Vamos pensar. No momento em que quebrou o vaso, né, a gente vai pegar a criança e vai dizer, olha, aqui não pode brincar de bola, essa é a firmeza, não é gritar, é ser gentil e firme. É falar pra criança, aqui não pode brincar de bola. Tu pode brincar de bola lá na área. É o que eu sempre falo assim, falar o que não pode e redirecionar pro que a criança pode fazer. Porque aí ela vai saber, isso eu não posso, mas isso eu posso. Então, olha, brincar aqui na sala não pode. Olha o que você fez. Quebrou, isso não foi legal e eu fiquei chateado. E eu acho que nesse ponto a gente vai ter que pensar, que é o que a gente falou lá no início, né? É o saber o motivo. Isso, né? Entender Entender porque o motivo. Pra criança, ele quebrou o vaso, mas pra ele não é uma coisa, nossa, eu quebrei um vaso. E pro adulto já é diferente. Quebrou o meu vaso. Né? E pra criança, ela não tem a noção de que aquilo é muito errado. Então, a gente tem que mostrar o que pode, mostrar o porquê que é errado e mostrar o que a criança pode ou não fazer. Então, um bate-papo muito interessante com a Tainá Fraga sobre a educação das nossas crianças, a educação positiva. Quero aproveitar esse momento para agradecer as pessoas que estão ali se conectado com a gente, né, as pessoas que estão aqui acompanhando a gente no nosso programa. E quero agradecer também os patrocinadores, né, o Brat Automóveis, que está aqui com a gente, e o Espaço Ethos, né, Centro Especializado em Saúde Mental. Como é que a gente pode pensar a educação positiva, ou melhor, como é que ela está sendo aceita, né? Porque ou melhor, tu pode falar um pouquinho do teu trabalho, né? Você apresentou como orientadora parental, né? Então fala assim, o que faz uma orientadora parental, para depois chegar na próxima pergunta, né? Certo. É realmente orientar os pais, né? Porque eles estão buscando muito hoje a melhoria da educação com a criança. Então, eles procuram ajuda, eles pedem ajuda. As mães que me procuram sempre é a mesma pergunta. Eu não sei mais o que fazer com meu filho, me ajuda com meu filho, eu não quero... E é aquela coisa, a mãe grita, bate, no final, quando a criança tá dormindo, a gente se arrepende. Isso é de toda mãe. Então, ela não fez aquilo porque ela queria.
é a forma que ela sabia agir naquele momento. Então, eu tô aqui para orientar os pais e ensinar o melhor caminho, ajudar eles como agir nas situações cotidianas com as crianças. Então, por isso que eu faço um acompanhamento. Eu dou a mentoria e vou fazendo o acompanhamento para ver como é que tá progredindo dessa forma. Então, eu pai, eu mãe, que quero uma orientação parental com a Tainá Fraga, como é que eu faço? Como é que eu faço para chegar até você? Pode me chamar lá no Instagram, tem o meu contato, pode me chamar no direct também. E a gente vai estar agendando. A primeira mentoria eu faço para entender qual é a busca dos pais. Que tem pais que buscam, porque o meu filho chora muito, ou porque o meu filho briga muito, meu filho não vai bem na escola. Então, primeiro, na primeira mentoria, eu procuro entender o que os pais estão procurando. E aí a gente vou orientando e fazendo o acompanhamento. Porque não existe um padrão também, né? Não, Existe, cada assim, criança é uma criança. a ferramenta, né? Que é a base do respeito, a base do acolhimento, Isso. mas tem as particularidades familiares Isso, também, né? exatamente. Que precisa ser entendida pelo profissional para Exatamente. prestar o melhor atendimento. Quero lembrar quem está conectado aí na Orleans TV, né? Para curtir o nosso canal, né? Curtir a nossa página no Instagram, no Facebook. E vamos seguir com a nossa conversa com a Tainá Fraga. No sentido assim, então, como é que está a aceitação dos pais na questão do teu trabalho, assim? Como é que tu percebe ali no isso? No Instagram eu faço perguntas, assim, pra saber como é que tá indo, né? E tem as críticas dos pais que falam que eu tô mimando, que eu tô ensinando a mimar as crianças, mas é muito maior a procura dos pais que querem melhorar a educação, que querem melhorar a relação com os filhos. Pode perguntar. Como é que tu recebe essas críticas, de certa forma, porque a gente vai entender que existe sim, né? Sim, essa questão cultural, né? Eu coloco ali a caixinha de perguntas e aí eu já recebi perguntas assim, isso aí é coisa da tua cabeça, tu tá mimando a criança, depois quando crescer eles vão dar na tua cara. E não é dessa forma porque eu tenho 3 filhos. Uhum. E eu educo eles sempre. A minha filha mais velha tem 5 anos, ela nunca foi castigada, ela nunca levou um tapa e ela é uma criança saudável, assim. Eu digo, ela é quem ela é. Eu deixo ela livre pra ela ser quem ela é, sem mudar a essência dela. Uhum. Bacana, bacana. E a escola? Como é que a gente vê a questão da escola? Tu orienta também professores na questão da educação? Eu já tentei, né? Uhum. Até teve uma questão que eu troquei a minha filha de escola, porque eu tentei entrar na escola com essa orientação, porque ela já vem nesse caminho, então ela estava tendo muita dificuldade com a educação tradicional da escola. E aí eu tentei conversar, me ofereci para entrar na eleição da PP para justamente levar a educação positiva para dentro da escola, mas eu não tive recepção, assim, não me deram abertura. Tanto é que eu troquei ela de escola, né? E as escolas, elas vão ficar para trás, assim. Se não se atualizar na educação, não der essa abertura, eles vão perder cada vez mais alunos. Isso não importa se é particular, se é pública. Os pais estão se atualizando e querem melhorar a educação. E as escolas, se não se atualizarem, elas vão ficar para trás e vão perder alunos. Porque, na verdade, acho que não é uma questão institucional. Assim, na verdade, não é uma questão do profissional professor. Eu acho que é uma questão mais da instituição, da escola, né? Escola X talvez precise pensar em se atualizar a nível de educação, Sim. adotar métodos que sejam... Até porque o professor não pode fazer sozinho, se a instituição não apoiar, né? Sim, porque eu posso, enquanto professor, usar esse método em sala de aula, mas ele acaba se perdendo porque os demais não seguem a mesma linha. Então, se a instituição chegar a adotar isso, né? Então, talvez quem tá ouvindo aí, que participa de APP, diretores, né? Pensar assim, poxa, a gente pode, talvez... implantar, eu acho que é o primeiro passo, né? Implantar a educação. Abrir, pelo menos, para entender, né? Para dar abertura para conhecer, entender, porque a escola que implantar isso primeiro vai ser um diferencial. E eu tenho certeza que melhora 100% a qualidade do desenvolvimento da criança na escola. Começa com a educação com respeito. E o nosso maior problema hoje é pensar na educação, né? Porque a educação, a gente vai falar do tripé saúde, educação, eu vejo a educação ainda como mais importante, não desmerecendo a saúde, Sim. mas é a educação que vai estar formando o sujeito lá na frente, é a educação que vai estar prevenindo as questões da saúde, está ensinando a criança a escovar o dente, está ensinando a criança a jogar o lixo no chão, né? Então, eu acho que a educação, sim, eu acho que é a ponta de tudo, né? A educação, ela é o primeiro ponto para depois ela ter saúde mental, né? Sim. A criança lá na frente se tornar um adulto, porque a gente impõe os limites na criança, quer que ela faça daquele jeito,
tem que ser do nosso jeito. O adulto, ele não quer perder a autoridade diante da criança. E aí depois a gente quer que essa criança cresça e seja um adulto, né, que faça suas próprias escolhas, que seja um adulto que fale o que quer, que saiba o que quer pra vida, mas quando criança a gente obrigava a fazer o que a gente achava que é melhor. Sim. Mas é um equívoco também, né? Porque a questão de poder do adulto com a criança, ela tu consegue ter uma relação de respeito, Sim, né? é a firmeza. A firmeza, né? Então, não é questão de, eu mando, você obedece, Isso, né? exatamente isso. Mas eu acho que eu vou te ensinar para você fazer certo. Isso. Tem uma frase do Pitágoras que eu acho clássica e eu uso sempre usava nas palestras, né? Eu acho que aqui é o momento dela, que ela diz: educai as crianças que não será preciso punir os adultos. Exatamente. E eu acho que se a gente seguir essa linha de um novo conceito de educação, né, essa nova ferramenta, um novo conceito de educação, a gente vai estar ganhando muito lá na frente, né? E é como com os adultos. Se o teu parceiro ou tua parceira chegar pra ti e falar, eu quero que tu vá lá e faz isso agora, tu não vai querer fazer. Por que que a criança, né, tem que querer fazer, a gente falando dessa forma? Se eu chegar pra ti e pedir, olha, eu queria que tu fizesse esse favor pra mim, tu pode me ajudar? Tu vai me ajudar, não vai? Sim, com E se certeza. eu chegar e te dizer, eu quero que tu faça isso pra mim agora, tu não vai querer fazer. Sim. E da mesma forma a criança. Porque tu está estimulando, né? Tu tá fazendo a criança sendo participativa no processo. Isso, né? a gente tem que incluir a criança para ela ter liberdade de autonomia. Não é que ela escolhe o que ela quer, mas, por exemplo, a criança não quer colocar essa roupa. Não, tu vai colocar essa roupa porque eu tô mandando. Não é assim. A gente vai chamar, olha, então eu vou te dar duas opções. Não quer colocar essa roupa? Você pode escolher essa ou essa. A gente vai estar escolhendo ainda e a criança vai estar escolhendo junto. E dá um processo de autonomia para a criança. Isso. Então, Liberdade de autonomia para ela. Se a gente pensar assim, a gente já falou que é questão do respeito, autonomia, empatia, acolhimento, né? E enquanto esses ingredientes, eles fazem diferença na questão da formação da criança, né? Que eu acho que é muito importante. Eu acho que trazer também a questão das provas, né? Geralmente, quando a criança tira uma nota baixa, ela é castigada, ela é punida, ela é cobrada, né? E nunca para elogiar, parabéns porque você tirou um 6, né? Vamos tentar fazer diferente, tirar um 7, né? Não, é sempre essa... É rotular a criança, questão de rotular. Quando ele tirou uma nota baixa, ele não é ruim, ele não é um mau estudante. Ele tirou uma nota baixa naquele momento. Então, a criança ela tem que saber que, independente de ela acertar ou errar, a família ama e acolhe ela de qualquer forma para depois resolver o problema. Ela tem que saber que, independente de qualquer coisa que ela faça, não vai diminuir o amor dos pais por ela, né? E que ela pode contar com a família. Quando acontecer algo errado, eles vão estar lá para me ajudar, vão me acolher e a gente vai resolver junto. E além mais de todos os ingredientes que eu falei, a questão da confiança, né? A criança confiar no pai, na mãe, né? Essa figura de proteção, né? Isso. Então, nossa, abre possibilidades para muitas portas na questão educacional. Palestras também dá, né? A gente falou da questão do atendimento, que tu atende a orientação. Sim. E como é que as palestras, como é que elas estão sendo recebidas, como é que estão sendo aceitas? As palestras, elas estão tendo uma disponibilidade maior, assim. As pessoas estão abrindo mais as portas para palestra. E a mentoria, ela tá indo mais devagar, assim. Os pais estão vendo, estão aceitando, mas... Quanto mais palestras, eu acho que a gente consegue chegar em mais pais para daí, assim, ter mais pais procurando mentoria, né? E abre a questão para discussão das palestras, sim, naquele sentido, assim, sim. Que... polêmica, né? Sim, para as críticas e para as perguntas, eu abro o espaço ali e respondo. Se eles criticarem, eu mostro o lado positivo disso. Sim. E também auxilio ali que eles fazem perguntas. O meu filho, ele é muito berrento, faz isso. Então, o que eu faço? Então, tem essa parte da abertura das palestras também. Sim. E a crítica, ela faz parte do processo, né? É preciso ter a crítica para... Qualquer ambiente de trabalho, qualquer profissão tem o lado da crítica. E ainda mais quando é algo novo, né? Que acaba entrando em choque no conflito com algo cultural, né? Então, eu fui criado assim, eu vou criar assim. Então, entra nessa... É a questão de quebrar o ciclo, né? Quebrar o ciclo, né? Que gerações acabam fazendo que o ciclo acabe. Como é que a gente pode pensar na educação positiva a nível de prevenção do bullying nas escolas? Que eu acho que é uma questão que as escolas também sofrem
né? E às vezes não estão preparadas para combater o bullying na escola, apesar de ter um projeto de lei já definido sobre que as escolas precisam ter o seu plano de enfrentamento ao bullying. E como é que a gente pode associar a questão da educação positiva à questão de uma prevenção ao bullying nas escolas? Se a gente, cada criança que for educada de forma positiva, cada criança que for educada de forma positiva, ela vai levar isso para a vida. Ela vai levar isso para a escola. E quanto mais crianças forem enxergadas, olhadas e respeitadas, elas vão respeitar. É a questão do exemplo, né? Se eu não respeitar a criança, como é que eu quero que ela respeite o outro? Então, dentro da escola, é interessante a gente mostrar para a criança que a gente respeita ela e que ela também deve respeitar o colega, deve respeitar o professor. E aí a gente entra em mais um ingrediente que é a questão da autoestima da criança. Exatamente. Ela se apropriar, ela participar, ela interagir. É legal, assim, porque na parte ali que a gente deixa a criança escolher, ela vai criando confiança nela. E a gente incentivando ela, dizendo o elogio é importante. Quando a gente recebe um elogio, né, a gente não é ruim. A gente fica melhor, a gente fica mais incentivado. E para a criança da mesma forma. Às vezes dizem, se tu elogiar, vai ficar confiado, vai ficar mimado. Mas não, a gente tem que incentivar a criança, elogiar para ela saber que tá fazendo certo. Porque a gente foca muito no errado, no que ela faz errado, mas quando ela acerta, né, a gente não dá tanta importância. Não dá tanta importância. E isso é fato sim, né? A gente foca sempre na questão da prova que eu dei o exemplo aqui agora, né? A nota baixa é criticado e a nota que não seja tem alta, pensar uma média 6, 7, que pode servir de estímulo para chegar no 8, 9, que precisa ser trabalhado, né? Eu acho que precisa... a gente vai, não, tudo bem, dessa vez não foi bem, eu posso te ajudar e tu vai ser melhor, na próxima vai ser melhor. Com certeza. Como é que é o atendimento na questão do casal, né? A gente percebe, eu posso estar equivocado, que a mãe está sempre presente nas reuniões escolares, né? O pai, culturalmente falando, novamente, é sempre mais ausente, né? Então, tu recebe o casal, tu recebe a mãe, como é que... De todas as mentorias que eu já dei hoje, uma foi de casal. Sempre quem me procura é a mãe. Então, mas tem que ser os dois juntos, porque se só a mãe fizer, só a mãe aprender, vamos dizer, a educar a criança, o pai vai fazer da forma que ele sabe, a mãe vai cobrar o pai, isso vai gerar um conflito dentro de casa e a criança não vai entender nada. Então, a gente vai pensar na educação positiva como um processo da família. Isso, né? porque quem procura sempre a mãe. É a mãe. Mas o pai, ele tem o mesmo papel, ele é importante tanto quanto a mãe. E se só um procurar e o outro não, vai gerar esse conflito dentro de casa, porque a mãe vai querer que o pai haja da forma que ela já aprendeu e viu que é melhor, e não vai acontecer, porque ele tem aquele tradicionalismo lá de antes, que foi a educação que ele teve, vai gerar um conflito e vai confundir a cabeça da criança sobre o que é certo e o que é errado. Então, a gente tem um outro desafio ainda, que é trazer os pais, né? A figura do pai também para esse processo. Dentro da tua mentoria ali, da tua orientação, chega a atender a criança também? A criança participa ou ela é direcionada para os pais, de certa forma? Na primeira mentoria eu converso com a criança, né? Para ter aquele atendimento, porque eu gosto mesmo de criança. Mas a mentoria é em si para os pais, e aí depois eu vou fazendo o acompanhamento. Cada vez que eu chego, eu pergunto, eu já percebo no comportamento da criança a diferença, né? Então, a mentoria é para os pais, mas eu tenho sim uma relação ali com as crianças durante o acompanhamento. Bem bacana, bem importante. Quero trazer agora, novamente no espaço dos nossos patrocinadores, né? Agradecer novamente o Brat Automóveis que está aqui com a gente, o Espaço Etos, né? Centro especializado em saúde mental, e seguindo assim com a Tainá Fraga, sobre a questão da educação positiva. Algumas dicas para os pais? Ou melhor, eu quero trazer outro exemplo também que eu li no teu Instagram ali, que é a questão a criança derramou o suco da mesa. Eu achei clássica e perfeita, né? Que tem quando a visita derruba um copo, né? E quando a criança derruba um copo, né? De suco, se a criança derruba o suco, o que a gente vai dizer? Não derrama o suco, olha o que tu fez e não sei o que. E se tem uma pessoa, um adulto, né, visitante na nossa casa, derramar o suco, a gente fala o quê? Não tem problema, deixa aí, depois eu limpo. Então,
é a questão, de novo, do exemplo. O que a gente vai estar ensinando para a criança? Que ela não é importante. Que ela não tem importância. Porque quando ela derramou o suco, a gente fez um escândalo. E quando o adulto agiu da mesma forma, a gente achou correto e que estava tudo bem. Então, pessoal, eu vou dar uma passada rápida aqui no YouTube. As pessoas estão acompanhando a gente aqui. Valdimeia Furlan, boa noite. Maria Matos, boa noite. DJ Leandro. Vamos ver se tem algum comentário aqui. Patrícia. Temos mais comentário aqui. Vamos ver aqui. Celina Santiago, bem pequena aqui minha letra. Muitas crianças são ensinadas a não revidar as agressões verbais, né? E quando adultas acabam se colocando frente às agressões verbais e recebem. O que você sugere? É a questão ali que eu falei sobre a criança ter a liberdade de autonomia. A gente quer que eles... quando é criança, se alguém xinga, né? Não pode responder o adulto, tem que ficar quieto. E depois, quando cresce, a gente quer que seja um adulto que responde, que se impõe, e isso não faz sentido, né? Então, começando pela educação da criança e mostrar para ela que sim, ela tem a liberdade de autonomia para responder quando ela achar necessário, de forma educada e respeitosa, falar o que ela está sentindo, o que ela não gostou e que não foi legal. Ela não tem que segurar isso para ela, aceitar o que foi falado para ela só porque ela é uma criança. Então, o Anderson aqui, o PC Anderson Fernandes, psicólogo, abraço Anderson, ele traz um comentário aqui que até mesmo com a voz, tirando a questão muito forte, cultural ainda. Ou até mesmo com as avós, tirando a questão que é muito forte, cultural ainda. Sim. E aí eu acho que é interessante também dizer qual é o papel dos avós nessa questão da educação positiva, porque os avós têm uma influência muito forte na criança, e talvez até mais, vou usar o termo permissiva, né? Tipo assim, o que o pai e a mãe não faz, os avós vão... A educação positiva, ela não quer dizer que por ter respeito e empatia, ela seja permissiva. Não é que a criança pode fazer tudo o que ela quer. Ela tem, sim, o direito de fazer as escolhas dela, mas tudo tem um limite e a gente tem que ensinar sobre o limite para a criança. E a questão dos avós... eles têm mais essa questão, assim, gostosa de não brigar, porque eles estão só na parte boa, né? Com os netos. Na hora do bicho pega, vai com a mãe e com o pai. Então, se a mãe e o pai tiver a informação da educação positiva, eles vão estar também auxiliando quando os avós fizerem algo que não deve ser feito, ou um comentário que não foi legal. Isso cabe aos pais defender a criança e ensinar, olha, isso não pode, isso não foi legal, porque a criança não sabe se defender sozinha ainda, né? Acaba sendo uma corrente de proteção e educação da criança. É quando envolve todo o meio, né? Porque se a criança não sabe se defender e o adulto fica com vergonha de dizer que aquilo não foi legal, não vai resolver, porque a criança, ela não sabe se defender sozinha. Então, o nosso papel é defender as crianças também. Então, quero mandar aqui um abraço aqui pro Lauri, né? O Lauri, que bate papo prazeroso. O Lauri, eu tenho grande admiração por ele, é um profissional é o meu mestre, né? Me ensinou muita coisa a respeito da questão do programa Tabagismo, que eu faço parte ali, que eu aplico nos municípios. Michel Demetrio colocou aqui, todos os pais deveriam ouvir isso. Parabéns, Tainá, sucesso. Que legal, obrigada. Michel Demetrio ainda está na Alemanha, né? Está na Alemanha. Legal, interessante. Shirley Bernardo, muito show esse programa, amei, né? Aproveitar os ouvintes ali, que o programa fica gravado, né, na página do Orlando TV, então você pode compartilhar, porque eu acho que, como o Michel Demetrio colocou aqui, que muitos pais precisaram ouvir, então eu acho que a gente acaba presenteando se a gente conseguir levar essa informação para... Depois eu vou compartilhar lá no meu Instagram para mais pessoas, né? Para ficar salvo. Mais alguma dica para os pais, mais uma dica para as mães? O fundamental, assim, que é fundamento da educação positiva, é olhar a vida da criança com o olhar dela. Um exemplo até que eu cito, se tu chegar em casa para a mãe e perguntar para ela como foi o dia, ela vai dizer, ele não quis comer na hora que eu queria que comesse, ele não quis botar a roupa, queria colocar a roupa sozinha, ela vai reclamar. E se ele chegar e perguntar para a criança, né, como é que foi o dia? Para ela foi maravilhoso. Eu brinquei na hora que eu tava comendo, eu quis escolher a minha roupa, até na hora do banho, às vezes a criança faz, né, aquela coisa lá, da mãe já fica nervosa, mas para ela aquilo foi legal. Então, a gente olhar a vida pelo olhar da criança. Essa questão esse exemplo
é bem prático, assim. Tu chegar e perguntar pra mãe, ela vai responder de uma forma. Chegar e perguntar pra criança como foi o dia, ela vai responder de outra forma totalmente São diferente. os olhares diferentes, né? E a criança, ela tá no lúdico, né? Ela vive no lúdico, Isso. ela vive Se a na gente fantasia. olhar pelo olhar dela, vai ser muito mais fácil de trazer ela para uma conexão e poder e conseguir assim conduzir a educação dela de uma forma sem agressão, porque a agressão não é só agressão física e sim verbal. Qualquer tipo de educação que apague a criança ou que mexa com o psicólogo dela, com o psicológico dela, não é correto. Não é só a agressão verbal e nem a agressão física. Então, o que a gente pode dizer é que a gente hoje traz uma nova proposta para a educação, que ela é possível, né? Formar cidadãos, educar crianças, enfim, fugindo da lógica da punição, do castigo, né? do não, Sim. né? Trazendo mais autonomia para a criança. A gente foca muito no não e esquece de falar para a criança o que ela pode, porque ela não sabe, né? A criança, ela nasce com HD limpo. Ela vai absorver o que a gente ensinar para ela. E se a gente ficar falando só não pode, não pode, não pode, não pode, o que aquela criança vai sentir, né? Então a gente tem que sempre dizer o que não pode e guiar ela para o que ela pode fazer. Porque os não são importantes. Sim, né? como eu falei, né? A educação positiva, ela não é permissiva. Sim. Ela tem limites. Então, vamos pensar que seja um não orientado, né? Um não guiado, né? Isso, você exatamente. não pode por causa disso. Você não pode porque pode acontecer Ensinar para a isso. criança por que ela não pode, não é não porque não. Isso ela não vai aprender, né? Não porque não. É não e explicar o porquê não. Bem nesse ponto. Aproveitar mais uma vez para falar dos nossos patrocinadores, Brat Automóveis, né? Grande abraço para o Reginaldo, Espaço Etos, Centro Especializado de Saúde Mental, abraço para a Suzelei. Né? Já quero adiantar também, o nosso tempo está correndo, a gente poderia falar de muitas coisas aqui. Já quero falar que no próximo programa, dia 14 de abril, a gente vai estar aqui com o Rodrigo Veronês e a gente vai ter uma discussão política, né, que eu acho que é importante, e o tema vai ser direita ou esquerda, o que nos diferencia, né? Eu acho que é um tema muito importante, talvez um tema muito polêmico, né? Tainá, como é que é assim? Tu se encontrou na tua profissão? Como é que tu vê? A minha mãe costuma dizer assim, ó, minha filha, que bom tu se encontrou. Não que eu tivesse perdida, mas assim como eu te falei, né? Eu queria trabalhar com a criança, mas eu não tinha ainda um segmento, não encontrava o que eu queria. Então eu trabalhei como vendedora, eu trabalhei como lojista, eu trabalhei no supermercado. E até que, graças a Deus, agora eu encontrei essa nova ferramenta na educação e realmente eu me encontrei nisso e vou levar isso para minha vida, vou me especializar mais. Eu até não falei, eu trabalho com criança de 0 a 7 anos e agora eu vou começar a me especializar em adolescentes também. Adolescentes, né? Isso bem colocado, assim. A gente pode também trazer educação positiva para adolescente, né? Com certeza. Eu acho que é muito mais fácil se a gente começar mais cedo, né? Sim. Porque depois dos 7 anos, se a gente querer mudar, claro que a gente consegue, mas vai ser o triplo de difícil, né? Então, quanto mais cedo começar, melhor ainda. E eu vou me especializar com pré-adolescente e adolescente e quem sabe eu volto para uma nova conversa. Então, vai ser sempre bem-vinda e vai ser sempre bem recebida, né? O que eu ia perguntar, gente? Acabei dando uns... lembrei. Não é nem uma pergunta... É uma pergunta assim. O que eu percebi aqui da nossa conversa, assim, te conhecendo hoje, né? É que, na verdade, tu tá trazendo esse novo conceito para a região. Isso. Assim, outros profissionais, outras pessoas que tu conhece estão seguindo essa linha ou tu tá iniciando, assim, tu tá dando... O que eu vejo, assim, é que eu tô dando início. Isso... Porque ninguém sabe, todo mundo pergunta. O que eu mais recebo no Instagram, o que é isso? O que é educação positiva? O que tu faz? Como é que tu trabalha? Então, eu tô vendo que eu tô dando início, assim. Eu fico feliz por um lado, né? E eu sei que eu vou receber muitas críticas ainda, porque quando é algo novo, gera críticas mesmo. Mas eu tô pronta, tô preparada pra ouvir aí e orientar as pessoas. Vamos ver se temos mais comentários aqui, gente. Programa ao vivo. Genilza Matei, boa noite. Boa noite, obrigado por estar aqui ouvindo a gente. Terezinha Pereira da Silva, boa noite, parabéns. Bravo. Parabéns, Tainá. Então aqui, manda um abraço pra avó. Um abraço, vó. Obrigada por estar assistindo. Mari Demétrio. Mari Demétrio é minha tia, madrinha do meu marido também. Opa, tá sempre acompanhando. Tem uma família em peso aqui, isso é muito bom.
A Jussi Camila, a Jussi é educadora lá de Braço do Norte. Vamos ver aqui mais comentários. Boa noite. Grandes profissionais, mais uma vez, parabéns. Bacana esse retorno. E lembrando que o programa fica gravado, né? Curte a página, assiste o programa, compartilha, né? E entre em contato com a Tainá, né? Como é que a gente pode fazer para entrar em contato com a Tainá novamente? A página no Instagram, página no Facebook? A minha página no Instagram é Tainá Fraga. Ali tem o meu contato, tem o meu e-mail. Pode estar me chamando no direct, no meu WhatsApp ou no meu e-mail. E a gente pode estar marcando uma conversa, uma mentoria, para quem tiver interesse, assim, né, de saber mais. E é o que eu sempre digo, quanto mais pais eu conseguir buscar, mais crianças a gente vai conseguir alcançar e a gente vai deixar um futuro brilhante, com crianças, com adultos brilhantes que não precisem, depois de terapia, de tratamento, de curar os traumas que nós mesmos colocamos nas crianças. Eu corro o risco de ficar desempregado. Mas eu acho que mas eu acho que essa semente que... Mas é assim, a gente não consegue criar uma criança 100% sem trauma. Sim. Mas se a gente buscar cada vez menos, né? Sim. Não, eu fiz a brincadeira, mas eu acho que é importante, né? Porque a gente vê a necessidade, sim, né? Dos pais na forma de educar os filhos. E eles buscam muito. Eles procuram ferramentas. A gente vê, né, a necessidade das crianças, né? E são essas crianças, são as crianças que vão fazer o futuro do país. Então, se a gente tem possibilidade de conseguir promover a educação, garantir o direito à educação das crianças de forma saudável, garantindo, né, sem violência, sem negligência e com possibilidade de pensar na questão da autoestima, da confiança, né? Quantas pessoas melhores a gente vai ter nesse mundo, né? Se Deus quiser, essa geração vai ser brilhante. Isso é muito importante. Agradecendo aqui a Tainá Fraga, né, que veio aqui falar sobre a educação positiva. Então, Tainá, vou deixar um momento agora para te fazer as tuas considerações finais, né? Fica à vontade para a gente, infelizmente, chegar ao fim do nosso programa, né? Eu quero agradecer primeiramente, né, ao Júnior, que ele me convidou para estar aqui, ele me deu a abertura para explicar para as pessoas sobre a educação positiva, para mostrar esse trabalho que é novo e é difícil quem dá a oportunidade para a gente mostrar algo novo. Quero agradecer ao Orleans TV também por dar a oportunidade de estar aqui, agradecer a todo mundo que está assistindo e mais uma vez, quem quiser entrar em contato comigo, lá no meu Instagram, no direct, no WhatsApp ou no meu e-mail. Uma excelente profissional, né? Eu acho que é importante sim a gente procurar os pais, procurar ferramentas, né? Procurar ajudar os filhos. Eu acho que isso que é importante, né? A gente está pensando no futuro, né? No futuro das nossas crianças, no futuro dos nossos filhos e pensar que existe essa possibilidade. E quando eu fui convidado para a palestra, né, sobre educação positiva, que eu recebi o convite ali, eu compartilhei para divulgar, né? Que eu acho que é bacana. E eu pensei assim, poxa vida, a gente vai estrear o programa, quem eu vou convidar? E parece que foi um presente que veio do céu, Me né? sinto lisonjeada, né? Então, a gente está estreando aqui o nosso podcast do Psiuquê, né? E a gente tem que agradecer a tua disponibilidade para estar aqui, né? Vamos estar divulgando o teu trabalho, vamos estar compartilhando a tua rede, tuas redes sociais, né? E vamos estar encaminhando também, né? Os pais que me procurarem, eu vou estar fazendo esse tipo de encaminhamento, assim. Finalizamos então o programa, agradecemos, né, os ouvintes, os internautas que estão aqui disponíveis com a gente e convido para compartilhar a página, compartilhar o programa, assistir e aguardo vocês na próxima semana com o Rodrigo Veronês para a gente falar sobre a política, né, com a temática direita ou esquerda, o que nos diferencia. Será que precisamos nos diferenciar em questões políticas? É uma outra reflexão que a gente faz aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Tainara Fraga. Obrigada.